custa publicar um livro? Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está começando a sua jornada como escritor e está tentando entender o mercado editorial para saber por onde você começa. E se você decidiu por uma publicação independente, é aqui mesmo que você deve ficar, porque eu vou te contar tudo. Eu sou Bruna Paiva, sou autora independente, tenho 10 anos de carreira. Também trabalho no mercado editorial como revisora, preparadora e mentora para autores autopublicados. E eu sei que você deve estar esperando a resposta para a pergunta de $1 milhão. Quanto custa publicar um livro? E bom, sendo honesta, eu preciso te dizer que depende. O processo editorial é um sistema complexo, cheio de etapas. Na editora tradicional, os profissionais que vão trabalhar nos livros lançados já são parte do quadro de funcionários ou então freelas contratados. Já existe ali todo um ecossistema de produção do livro. É você também que contrata todos os serviços que são necessários para a publicação do seu livro. E é daí que vem o depende, porque vai depender muito da necessidade de cada obra. Toda história vai precisar de uma leitura crítica, uma edição, revisão, preparação, uma capa, uma diagramação. Mas algumas histórias podem precisar também de uma leitura sensível, de ilustrações ao longo do livro. E é claro que tudo isso custa dinheiro. E para além desses processos, tem também a questão gráfica de impressão do seu livro, e as conversões para arquivos digitais, como e-books e audiobooks. Então, para publicar independente, você primeiro precisa entender que você vai virar um empreendedor. Seu livro, a sua carreira de escritor vai virar o seu negócio e vai demandar investimento. Eu não vou falar aqui no vídeo de hoje dos custos pós-impressão, porque assim, depois que o seu livro é impresso, você ainda vai gastar muito dinheiro com divulgação, marketing, distribuição. Mas aqui hoje a gente vai falar de quanto custa publicar o livro, quanto custa fazer o processo de publicação. Vamos falar primeiro das etapas de trabalho com o texto. Então, leitura crítica, leitura sensível, edição, revisão, preparação de texto. Tudo isso no mercado é cobrado por lauda. O que é uma lauda, Bruna, pelo amor de Deus? Uma lauda é a unidade de medida que vai ser composta por 2.100 caracteres, em média, tá? Algumas pessoas usam 1.500, algumas pessoas usam outra quantidade de caracteres, mas o mais usual dentro do mercado editorial é 2.100 caracteres. A cada 2.100 caracteres, seu texto tem uma lauda. Os valores cobrados pelos serviços de texto geralmente são cobrados por lauda. E aí vai depender do profissional que você está contratando. Todos esses serviços geralmente variam entre 3 a 10 reais por lauda. Levando em conta, é claro, que, por exemplo, a revisão geralmente é um pouco mais barata que a preparação, a leitura crítica e a edição geralmente são um pouco mais caras. Então vai de você também ir orçando com profissionais para encontrar um orçamento, um valor que dê match ali com as suas possibilidades. Mas aí eu vou ter que pagar cada um desses processos. Eu vou ter que pagar R$4 a lauda da revisão, mais R$7 a lauda da leitura crítica, mais R$9 a lauda da edição? Sim. Ah, mas vai ficar caro? Vai. Em momento nenhum eu falei que fazer livro é barato. Fazer livro é investimento, gente. E é por isso que as editoras, quando investem no livro de um autor, ficam com a maior parte do lucro. Porque o investimento necessário para fazer um livro não é baixo. Claro, aqui a gente está falando de fazer livro profissionalmente, de fazer um livro bem construído, um produto bem feito, tá? Você vai encontrar um monte de livro com erro de revisão, um monte de livro mal preparado, um monte de livro mal editado por aí? Vai. Mas não é nisso que eu acredito. Eu acredito num trabalho editorial bem feito, inclusive dentro da publicação independente. O autor independente tem uma fama de ser muito amador, de fazer as coisas mal feitas, e eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma cada vez mais. Porque dá sim para ser profissional e fazer um trabalho muito bem feito publicando independente. Mas para isso a gente tem que levar o processo a sério e entender que o livro é um produto que precisa ser bem produzido. E para fazer um produto bem feito, a gente precisa contratar profissionais experientes, contratar profissionais competentes, pessoas que vão conseguir dar para o nosso livro o trato que ele merece, principalmente no que diz respeito ao texto. Se você se apresenta como escritor, vende um livro e o seu texto é tenebroso, tá cheio de erro, tá cheio de problemas, você vai passar uma má impressão do seu trabalho, e não é isso que a gente quer aqui. Então o que eu tô dizendo é que os serviços de texto, né, leitura crítica, edição, preparação, revisão, eles são muito, muito importantes. Evita essa coisa de, eu vou economizar, eu vou contratar só revisão e não a preparação. Evita isso, vai dar ruim, entendeu? Se você contratar só a revisão, porque você quer economizar, porque o preparador cobrou R$5 a lauda e o revisor cobrou R$3 a lauda,
Você vai dar para o revisor um texto que não está preparado, um texto que vai ter muito mais problemas do que o trabalho de revisão comporta, e esse revisor vai ficar sobrecarregado, não vai conseguir dar conta de preparar e revisar seu texto ao mesmo tempo, e no fim você ainda vai jogar culpa para ele. Então vamos evitar isso. Contrate um editor, um leitor crítico ou um preparador e um revisor no mínimo. Assim, eu acho a leitura crítica um processo muito importante. Mas não busquem economizar nessa parte. Tenham em mente que seu livro é um investimento. Passada a parte de texto do seu livro, a gente tem que se preocupar agora com a parte de design. Porque lembrando, o livro é um produto. E produtos precisam de embalagem. Produtos precisam de identidade visual. Então seu livro precisa de uma capa. E não se engane com a coisa de que, a capa, não, ninguém compra o livro pela capa. Todo mundo compra livro pela capa. Você chega na livraria, você vê uma capa bonita, você vai lá olhar sobre o que é o livro. A primeira coisa que você faz quando você olha um livro é olhar a capa. Então a capa precisa estar bonita, a capa precisa ser vendedora. A capa faz parte do que a gente chama de projeto gráfico. O projeto gráfico é a identidade visual do seu livro. Então, qual a fonte que vai ser usada? Qual é o estilo de capitular que você vai usar? Vai ter capitular? Não vai ter? Vai ter nome de capítulo? Como vão ser os nomes de capítulo? Como vai ser os inícios de capítulo? Como vão ser os respiros narrativos? Tudo isso é definido pelo projeto gráfico. E aí quando a gente pega esse projeto gráfico, aplica no livro e vai colocando esse livro nas páginas, aplicando as regras definidas para esse projeto gráfico, a gente chama de diagramação. Tudo isso é feito por designers. E aí você pode contratar designers diferentes para fazer cada um desses processos ou fechar tudo com o mesmo designer. Geralmente, quando você fecha tudo com o mesmo designer, você consegue algum desconto. Se você precisar de ilustração nos seus livros, também vai ser feito por um designer. Eu posso economizar com essa parte e fazer tudo com inteligência artificial? Você é livre, você faz o que você quiser. É ético? Não é ético? É bem visto pelo mercado? Não é bem visto pelo mercado. Então, são decisões, são escolhas que você precisa tomar dentro da sua carreira. Mas não é bem visto no mercado que você faça tudo isso com inteligência artificial. Por uma questão de que a IA generativa pega as referências dela de trabalhos de outros artistas sem dar crédito para esses outros artistas. Isso não é bem visto no mercado editorial. Não é bem visto entre os outros artistas. Outra coisa feita por designer também é a conversão para e-book. O melhor tipo de arquivo para e-book é o arquivo EPUB, que é aceito em todas as plataformas de e-book. E o EPUB, ele é feito em linguagem de programação por designers. Mas eu posso enviar um arquivo que não é EPUB e publicar um e-book mesmo assim? Pode. Se você for publicar na Amazon, você pode enviar inclusive um arquivo de Word. O PDF ele não é recomendado porque ele tem um layout fixo. E a leitura dentro dos aplicativos Kindle e também do e-reader pede um layout fluido para você poder personalizar dentro da sua conta. Agora, se você não quiser ficar restrito à Amazon e quiser poder publicar o seu e-book em outras plataformas, o ideal é que seja EPUB. E aí é necessário que seja um designer. Aí quanto custa tudo isso? É aquilo, vai depender das especificidades que você vai precisar. Eu já paguei R$ 1.200 por diagramação, capa, projeto gráfico e conversão em e-book. Já também paguei mais caro porque precisei contratar um ilustrador, aí pagar as ilustrações, depois pagar a construção da capa, mais o projeto gráfico. Mas é isso, você consegue pagar ali entre R$ 1.000 e R$ 2.000, às vezes mais, às vezes menos, vai depender do artista, da complexidade das coisas que você está pedindo para ele. É claro que essa parte pré-impressão também pode ser feita por editoras prestadoras de serviço, que são aquelas editoras que cobram para publicar seu livro. Elas te cobram uma taxa para fazer todo esse processo de produção editorial. Nesses casos, é importante você se certificar de que essa é uma empresa de qualidade, uma empresa honesta, porque tem muita gente dando golpe em autor por aí. Então vai lá no site da editora, dá uma olhada em como é que são feitos os livros, dá uma olhada nos autores, vai perguntar para os autores como foi a experiência, se gostou, se não gostou, se recomenda ou não. É sempre bom a gente se cercar de cuidados. Também para a parte de pré-impressão, você vai precisar de um ISBN, que é um registro internacional, como se fosse o CPF do seu livro, que vai valer para o mundo todo. Consegue tirar no site da CBL e, se eu não me engano, tá custando entre 20 e 40 reais, alguma coisa assim. Junto com o ISBN é também importante você tirar o código de barras do seu livro, que é o que vai permitir a comercialização dele em livrarias, em eventos, etc. Esse código de barra também pode ser pedido pela CBL e custa ali também na faixa de uns 40 reais. Além disso, você precisa de uma ficha catalográfica, que é uma ficha que precisa estar ali com todas as informações do livro para catalogação, tanto em livrarias quanto em bibliotecas. Vem ali naquela página de crédito. Isso, em teoria, precisa ser feito por um bibliotecário
Na CBL você consegue pedir, acho que é R$60. Dá pra fazer sozinho? Já fiz. É o ideal? Não. Dá muito trabalho, é muito difícil e a chance de você fazer uma cagada é gigantesca. E se você fizer uma cagada, você vai fazer uma cagada num livro que vai ficar pra sempre aí. Entre fazer uma cagada permanente e gastar R$60, eu não sei vocês. Eu prefiro gastar R$60 e evitar a cagada. Porque às vezes a gente tenta economizar com umas coisas que parecem bestas e elas vão se tornando cada vez menos bestas e cada vez mais um monstro gigante de neve em cima da gente, pisando na nossa cara. O tanto de vezes que o barato já me saiu caro, não tá escrito. Então hoje em dia, se eu não entendo de alguma coisa e se eu percebo que eu não vou conseguir aprender em tempo hábil de fazer aquilo, eu contrato alguém que seja competente para fazer o serviço. Depois que seu projeto tá pronto, você vai pra parte mais cara, que é a gráfica. Gente, imprimir livro é muito caro e eu sei que é desanimador falar isso, mas é a parte mais cara. Mas calma também que tudo tem solução. Tem vários tipos e modelos de negócio de gráfica que podem se adequar melhor à sua realidade. A gente tem as gráficas offset, que são aquelas que imprimem grandes tiragens. Tiragens de 1000, mais de 1000 exemplares. Simplesmente porque na maior parte das vezes a gente não tem onde enfiar tanto livro. Se você não tem um estoque, você vai fazer o quê com 2000 livros na sua casa? E se você é independente, está tentando construir um público, você vai fazer o quê com 2000 livros? Vai ficar tanto tempo aquilo ali até você conseguir vender? É muita coisa. Então, o ideal é que você vá imprimindo tiragens menores. E para isso, a gente tem algumas opções. A primeira são as gráficas digitais, que são gráficas que fazem tiragens menores. Você consegue imprimir 500, 100, 20 exemplares do seu livro. É claro que quanto maior a tiragem, menor o preço unitário do livro. Mas da mesma forma que 1000 livros é uma quantidade muito grande para imprimir de uma vez para mim, talvez 300 seja muito para você. Então você vai conseguir numa gráfica digital uma quantidade de livros menor. Essas gráficas também costumam ser bem mais baratas do que imprimir uma tiragem menor numa gráfica offset. Simplesmente porque o modelo de impressão é diferente e eles conseguem fazer mais barato. E aí também, gente, é uma questão de você ir comparando orçamento. Manda e-mail para mais de uma gráfica. Bota lá as especificidades do seu livro, tudo que a gráfica te pedir e pega os orçamentos para quantidades diferentes. Então, eu quero ver quanto fica imprimir 300 livros, quero ver quanto fica imprimir 100, quero ver quanto fica imprimir 50. E aí você pede vários orçamentos e você consegue decidir o que é melhor para o seu bolso. Além disso, existe também a opção de você imprimir sob demanda. Tem empresas que você consegue imprimir um livro. E aí você vai imprimindo de acordo com o que vende dentro do seu negócio. Eu não gosto muito desse modelo porque eu não gosto de ser pega de surpresa pela necessidade de livro e não ter em casa. Então eu imprimo ali 300, 200, 400 exemplares e vou levando esses livros para os eventos que eu frequento, para as escolas que me chamam. Quando eu vejo que a tiragem está acabando, eu mando imprimir de novo. Então é com esse tipo de orçamento que eu tenho contato e é esse tipo de valor que eu vou passar para vocês. As gráficas digitais, para imprimir ali uma quantidade de 100 a 400 livros. A última tiragem que eu mandei imprimir de Um Diário para Alice foi de 200 livros, lembrando que esse é um livro bem fininho, tem 120 páginas. E ficou mais ou menos R$ 1.700, 200 livros. Não é tão absurdamente caro, mas também não é um valor baixo. Mas como eu disse, ser autor independente é investimento, gente, é empreendedorismo. Então vamos lá, juntando todas as coisas que a gente precisa ver, todas as coisas que a gente precisa pagar, os profissionais que a gente precisa contratar antes do livro estar pronto, né, até o momento da impressão, eu aconselho os escritores a separarem ali entre 4 e 5 mil reais para isso, pro livro em si. É o único gasto que vocês vão ter? Esses 5 mil reais vão resolver a vida de vocês? Não! Depois que o livro está pronto, você precisa investir em marketing, precisa investir em distribuição, em participação de evento, tráfego pago, publi, enfim, brinde também. Enfim, gente, o trabalho não termina quando o livro é impresso. Mas a ideia aqui é preparar você para esse primeiro passo da jornada, que é imprimir o seu livro. Me conta aqui embaixo se você já publica e acompanha o canal para não perder nenhuma dica sobre o mercado editorial.